Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar vou fazer o relato da adenomiose. O que é adenomiose? Como que eu descobri, quais foram os sintomas que eu senti, né? O que me levou a descobrir a adenomiose. Eu descobri a adenomiose em final de 2021. Não, 2022, começo de 2022. E desde então, 2022 até hoje, eu tomo remédio direto, anticoncepcional, todo santo dia, para menstruação não vir. Mas vamos chegar a essa parte ainda. Então, o que acontece? Tinha muitos anos que eu tava trabalhando demais, né? Então, tinha muitos anos que eu não ia no ginecologista. A gente sempre deixa pra lá, né? A gente sempre cuida de tudo, cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do trabalho e a gente acaba se esquecendo, se anulando, deixando de lado e coisas importantes que não devem ser deixadas é a saúde. E aí eu fui em 2019 eu fui fazer um ginecologista, foi na época do Outubro Rosa. Um doutor lá da cidade que eu morava estava na promoção de fazer mamografia qual é o nome disso? Ultrassonografia, uma promoção, um pacote bom. E eu falei assim, vou fazer, vou aproveitar, vou fazer, que já tem muito tempo que eu não vou. E fazia também a coleta, né, o Papa Nicolau. E é um médico conceituado e tal, fui fazer. Aí, em 2019, né, esse médico, ele... Não, deixa eu botar aqui para não aparecer o nome do médico. Ele fez a ultrassom, foi em agosto de 2019. Ele fez a ultrassom e na hipótese de diagnóstico, ele colocou aqui como... Não sei se dá pra vocês verem. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Diagnóstico. Mioma de parede fúngica. Então, pra ele era um mioma. Eu fiquei meio apavorada com aquilo, que eu sei que o mioma, né, cresce, vai crescendo, pode ficar até com, sei lá, 3, 4 quilos e tal. Fiquei meio assustada. Mas, tudo bem. Meu útero, né, tava com volume elevado, coisa que não é normal. E isso foi em agosto de 2019. Mas ele falou que era pequeno, que podia ficar assim, que era uma hipótese e tal. Aí eu deixei. Continuei trabalhando, trabalhava muito. Eu acordava 4 horas da manhã, chegava em casa quase 9 horas da noite. Então eu peguei e deixei de lado. Aí eu voltei. Em 2022 eu voltei. Eu descobri uma médica, né? Nossa igreja fez uma parceria com um médico. Era longe de casa, mas era perto do meu trabalho. Era bem longe de casa, tipo umas 2 horas de casa, mas era perto do meu trabalho, 1 hora do meu trabalho. Meia hora por aí. 1 hora, sei lá. Aí eu fui com essa médica e ela me passou todos os exames, fez exame de sangue, mandou fazer a mamografia, né? Porque eu tenho um histórico de câncer na família. Mandou fazer a transvaginal, mandou fazer tudo. Uma ótima doutora. Nesse exame de sangue ela falou para eu tomar cuidado com açúcar, porque se eu tivesse grávida eu estaria com diabetes gestacional e tal. A mamografia, né, tá até aqui, em 2022. Isso aqui já foi 2 anos depois, foi em julho de 2022, quase em agosto, né? Que eu fiz em agosto de 2019, agora a gente tá quase em agosto de 2022. E aí ela, nos exames da transvaginal, deu que eu tinha endometriose. Adenomiose. Então, o que é o mioma? O mioma, ele cresce dentro do útero. A adenomiose, ele cresce dentro da parede do útero, né? E isso causava... Por que eu fui nela? Porque eu tava tendo muito sangramento. Não foi porque eu fui cuidar da minha saúde, né? Eu fui porque eu não tava vendo uma solução. Eu ia pro trabalho e
A dor, a cólica era insuportável, não passava com dipirona, não passava com nada, era muita dor, era muita dor. Teve uma vez que eu fui trabalhar, eles me levaram pro posto de saúde, porque eu tava passando muito mal, minha pressão abaixava, desregulava tudo. E eu tomei dipirona na veia, não passou, e aí eles me deram outra injeção, e mesmo assim eu ainda saí de lá com cólica. Então, assim, era muita dor e era muito sangramento. O absorvente, ele não dava conta de ficar meia hora. O absorvente noturno dos bons, tá? Não vou falar a marca, mas daqueles dos bons, daqueles caras. E às vezes eu tinha que pegar fralda de criança. Sou professora, então eu tinha que pegar fralda de criança e colocar por baixo. Eu ia de vestido para poder conseguir trabalhar e ir para casa. Então, aquele sangramento demais, sabe? E não passava, e não era tipo 3, 5 dias, 7 dias, não. Ele ficava sangrando. O maior sangramento era nas 2 primeiras semanas, mas depois ficava sangrando, e né, a gente vai ficando fraca. E aí eu procurei essa doutora, a doutora Elisa, lá no Espírito Santo, e ela descobriu que eu tava com adenomiose. Isso causa tantas dores, causa dor na relação sexual, causa dor no dia a dia e tal. E ela me passou um remédio, né? Passou um anticoncepcional, passou umas vitaminas e tal. E eu não poderia parar de tomar esse remédio, porque se eu parar de tomar anticoncepcional, a menstruação vem. E aí continua, né? Aquela dor, aquela coisa toda. E ela falou que se eu que era duas possibilidades, tomar anticoncepcional ou fazer cirurgia. Isso, que a gente ia tentar tomar um anticoncepcional, ver o que dá pra não precisar fazer cirurgia, porque se eu não menstruar, senão, né, aquilo aí começa a secar e tal, e logo vem a menopausa, tá? Então, desde 2022 eu tomo remédio direto, todo santo dia, 22, 23, 24, 25, então eu tomo de remédio direto. E quando foi ontem eu tava sentindo uma cólica, enjoadinha, tenho sentido dores esses meses, fui até no médico aqui, sentindo dor, sentindo cólica, e tô reclamando que tá, e mesmo tomando remédio. Mas nada de menstruação, né? Aí hoje eu acordei e ela tá aqui. Então as dores já começaram, são dores fortes, e o sangramento vem, sabe? E o medo é que a adenomiose ela pode causar hemorragia. O sangramento pode não parar, né? Então eu tenho que ficar atenta a esses detalhes, além que me deixa muito irritada, muito sensível, tal. Então foi assim que eu descobri a adenomiose, tá? É tratável, né? Mas é uma situação muito chata, porque quando chega a época da menstruação, você sente aquele incômodo, aquela coisa, você não sabe se vai vir, se não vai vir, né? A vergonha que você vai passar ou que você não vai passar. Então, é constrangedor, mas é tratável. Nesse tempo todinho, a minha menstruação realmente não vem, às vezes é suja, calcinha, alguma coisa assim, mas assim, bem pouco. Mas hoje ela veio, eu já fui no banheiro e uso aquele pedaço. Então, que vocês possam se cuidar, né? Que a gente possa se cuidar, não esperar chegar no máximo para poder não ter solução. A mulher é cheia de mistérios, a mulher tem útero, a mulher tem uma parede que é úmida e ali, né, é provável de várias coisas acontecerem da vida, mas também a gente pode perder a vida por causa de uma negligência nossa com a nossa saúde. Então, que você fique atento aos sinais, se você sente alguma dessas coisas que eu te falei, procura um médico, pode ser adenomiose, pode não ser, mas pode ser. Então, vá atrás, cuide de você, cuide da sua saúde, do seu bem-estar. Fique com Deus, que Deus te abençoe.